Olá, muito bom dia a todos vocês. Amém? Graças a Deus. Olha, eu quero dizer para todos vocês que é um prazer muito grande poder estar aqui nessa nossa corrente de oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai abençoar todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus ele vai abençoar todos. Eu peço a todos que venham colocar o seu nome, o nome do seu familiar para o momento da oração. Prepara também o seu copo d'água. Tenho certeza que essa oração vai nos abençoar. Todas têm nos abençoado. E uma coisa que eu quero falar para todos vocês: por que Daniel, na cova dos leões, ele recebeu de Deus o livramento? Por quê? Porque Daniel, ele era um homem de oração. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes por dia. E Daniel, ele vivia uma vida com Deus. Então, quando ele foi lançado na cova dos leões, a gente vai falar mais acerca disso daqui a pouquinho. Deus deu livramento para Daniel. Agora, olha a importância da gente viver uma vida de oração. Eu tenho certeza que se Daniel não tivesse levado uma vida de oração, ele não teria o livramento que ele teve. Por quê? Porque a oração livra a gente, livra a nossa família. Você que tem colocado o nome do seu familiar, feito os seus pedidos, Deus ele vai fazer com que o seu familiar, o mal não toque nele. É assim que Deus trabalha. Pode acontecer tudo, menos tocar no seu familiar. Amém? E nós vamos realizar essa oração daqui a pouquinho. Eu peço a todos que venham colocar seu nome, seu pedido, seu copo d'água. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Ativa o sininho São Todas. Deixa o seu gostei, o seu like. Compartilha o link desta oração. Está aí a opção também de ser membro do canal. Seja membro. Você vai estar abençoando o nosso trabalho e Deus vai abençoar você também, com certeza. Amém? E com certeza o Espírito Santo ele vai abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Agora quero ler essa passagem que fala aqui no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Naquele tempo, o rei ele não poderia voltar atrás de uma decisão. Se o rei tivesse feito um decreto, né, e Daniel foi lançado na cova dos leões,
porque foi feito um decreto ali, um decreto de lei. E Daniel não quis se submeter àquele decreto, que era para Daniel deixar de orar a Deus, de buscar a Deus e adorar a imagem que o rei tinha feito. E Daniel não quis. Daniel não quis se corromper. Por isso que Daniel ele foi lançado na cova dos leões. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre o teu Deus. O teu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Viu? Daniel, ele creu. Lançaram na cova dos leões, mas ele creu. E ele creu que o mal, que os leões, não ia causar dano nenhum a ele. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada da minha parte. É feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou a Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Quer dizer, Daniel ele prosperou, porque vale a pena ser fiel. Ele não se corrompeu. Ele poderia ter se corrompido para salvar sua própria pele, mas ele não se corrompeu. Ele foi fiel a Deus. E quando você é fiel a Deus, Deus te abençoa, Deus te honra. Vale a pena ser fiel a Deus, como Daniel ele foi. Amém? E nós vamos fazer essa oração de livramento agora. E eu creio que Deus vai trazer livramento para todos nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você crê que Deus vai te livrar desse problema, dessa dificuldade que você está passando? Então vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai,
Meu Deus, nós sabemos que Daniel, ele foi livre, meu Pai, da cova dos leões, porque Daniel vivia uma vida com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de santificação. Daniel orava 3 vezes ao dia e Daniel te agradava. Ele não quis se prostrar diante da imagem que o rei ele tinha posto, mas ele ficou firme na fé. E o Senhor abençoou a Daniel. A tua palavra diz que Daniel prosperou, Daniel venceu, Daniel conquistou. E aqueles homens que lançaram ele na cova dos leões, eles foram mortos pelos leões, porque o Senhor livra, o Senhor guarda. E eu oro agora, meu Pai, para que haja livramento nesta casa, neste lar, nesta família, que o Teu Espírito possa abençoar a vida de todos que têm participado conosco dessa corrente de oração. Abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Meu Deus, eu tenho certeza que assim como Daniel contou o testemunho dele para aquele rei, eu creio que essa minha irmã, que esse meu irmão, vai contar o testemunho aqui nessa corrente de oração, porque o Senhor livra, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor prospera, meu Pai. E nós cremos. Eu apresento a Ti a cada nome, meu Pai, a cada pedido de oração. Esse copo d'água que ela preparou, consagra, abençoa. E quando ela beber, que ela seja abençoada. Nos dê um dia abençoado. Nos dê um dia de livramentos. Nos livra de todo mal. E abençoa toda a corrente. É isso que eu te peço. Desde já, meu Deus, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, você pode dizer amém, que quer dizer assim seja. E graças a Deus. Está aí mais uma oração muito forte, abençoada por Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma manhã abençoada na presença de Deus. E eu creio no livramento de Deus. Graças a Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever. Forte abraço carinhoso. Que Deus lhe abençoe. Você e a sua casa em nome de Jesus.